Boa tarde a todos os nossos aprasquianos, a todas as nossas aprasquianas. Uma satisfação novamente estar aqui com vocês, interagindo, informando, levando ao conhecimento o que vem acontecendo na Aprasque, que é de interesse de todos os nossos sócios. Hoje nós estaremos apresentando nosso programa na terça-feira, né? Em virtude do feriado de 15 de novembro, que vai acontecer nessa quarta-feira. Eu tenho aqui comigo, novamente, no informe jurídico, a doutora Grace. Boa tarde, doutora Grace. Boa tarde, tudo bom, doutor Louro? Um prazer estar aqui novamente. É uma satisfação também tê-la aqui conosco. Um dos assuntos que nos traz hoje no informe jurídico, aliás, é um assunto que em qualquer roda, em qualquer situação, em qualquer local onde a gente chega, sempre é indagado sobre esse assunto. É um assunto de interesse principalmente dos RRs, daquele pessoal que já está na reserva, né? Mas, logicamente, pode atingir a todos num futuro próximo e todos os dias tem gente indo para a reserva e é uma situação que pode estar atingindo, então, todo dia os nossos associados, todo dia os nossos policiais militares, os nossos bombeiros militares. Eu estou falando do grau acima, do assunto grau acima, né? Aí, logicamente, a doutora Grace está aqui porque nós vamos falar da ação do grau acima. Hoje eu vou tentar dar uma espremida na doutora Grace aqui e tirar o máximo de informação possível daquilo que o nosso associado normalmente nos pergunta e a gente não tem todas essas informações para passar. Doutora Grace, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta bem direta para a senhora. Nós temos uma ação do grau acima. Sim, né? Senhor, a prática tem uma ação do grau acima. Qual é a situação dessa ação hoje? Em que estado ela está? Como é que ela está? Doutor, essa ação do grau acima, ela tramitou no Tribunal de Justiça, ela foi julgada recentemente e o desembargador deu o mesmo entendimento que o Tribunal de Justiça tem com relação à matéria. Ou seja, não concedeu a segurança, dizendo que o Tribunal de Justiça possui uma jurisprudência pacificada de que não cabe esse direito. Só que, na decisão, eu entendo que essa decisão ela está totalmente incorreta e, por essa razão, eu já fiz embargo de declaração questionando alguns pontos ao desembargador. A tese da Aprasque não é a mesma tese de todas as ações individuais que foram ajuizadas até o presente momento. E eu quero dizer o seguinte para o senhor. Todas as ações individuais que foram ajuizadas até o presente momento, meu entendimento é que os meus nobres colegas advogados percorreram caminhos corretos. É evidente que houve violação do direito adquirido. Mas o Tribunal de Justiça não está entendendo dessa forma. O Tribunal de Justiça ele entende que o militar quer o melhor dos dois mundos. Ele quer o direito adquirido que foi assegurado pela 614 com a tabela remuneratória da Lei 765. Não é verdade. O militar ele só quer o direito adquirido dele. E aí o que acontece? Se a Aprasque percorresse esse mesmo caminho do direito adquirido, ia atingir o mesmo resultado. Que eles disseram que é o melhor dos dois mundos, que o militar quer um regime híbrido. Foi inventada uma tese de regime híbrido para negar esse direito. Pois bem, a Aprasque entrou com uma tese completamente diferente. Muito embora, quero registrar novamente, não é que a Aprasque entende que a tese dos nossos colegas advogados está incorreta. Não é isso. O que a Aprasque entende é o seguinte: naquele caminho, já se sabe qual era a resposta, já se sabia de antemão qual era a resposta do tribunal. Não. Então, o que foi feito? Foi feito um longo estudo e a Aprasque verificou que dentro da Constituição Estadual tem uma regra muito clara. Lá no finalzinho da Constituição Estadual, lá nas regras dos regimes de transição, diz o seguinte, as disposições constitucionais transitórias. Então, está lá no final, é uma regra que ninguém conhece. E a Aprasque diz o seguinte, olha só, está lá escrito na Constituição do Estado, nas disposições constitucionais transitórias, que o regime de remuneração dos militares deve ser único. Ou seja, aos militares, na Constituição do Estado, foi assegurado o regime jurídico único. Igual aquele regime jurídico, doutor Louro, que está lá no artigo 39 da Constituição Federal. Perfeito. Para os servidores públicos. Para os militares, isso foi assegurado, os militares de Santa Catarina, isso foi assegurado dentro da Constituição Estadual. E aí a gente entrou com a ação, a Aprasque, né, entrou com a ação e disse o seguinte, olha só, não pode dois regimes jurídicos. Foi feita uma lei com dois regimes jurídicos, duas regras de aposentadoria. A 614 e a 765. E a 765, duas tabelas de remuneração e
Não pode. A Constituição diz que todo mundo, para o bem ou para o mal, deve estar numa lei só. Então, assim, o servidor público e o militar não têm o direito adquirido ao regime jurídico, mas deve ser assegurada a regra do direito adquirido, da coisa julgada. E aí, para poder burlar essa regra, o que eles fizeram? Nós vamos fazer 2 leis. Quem quiser o direito adquirido, fica na 614. Quem quiser abrir mão do direito adquirido, mas com a tabela um pouquinho mais rechonchuda, a gente joga na 765. E vocês escolhem. Não, o militar não tem que escolher porque não pode ter 2 leis. A regra do respeito ao direito adquirido, ela tem que estar assegurada dentro da nova lei. Porque já que o militar não tem o direito adquirido ao regime jurídico, mudou o regime jurídico, ele tem que ser enquadrado dentro da nova lei. Então, todos os militares devem ser enquadrados dentro da 765. E o que a 765 deve assegurar? A 765, que só pode ter uma lei só, ela deve assegurar o direito adquirido. Não deve ser jogado isso para uma segunda lei, porque não pode ter 2 leis. A solução que se pede ao tribunal é uma solução muito simples. Declare a inconstitucionalidade do dispositivo que manda aplicar uma segunda lei. Aí o que o desembargador disse? O desembargador disse que a jurisprudência do tribunal é muito firme, que não pode regime jurídico híbrido e que realmente não era isso que estava sendo pedido na ação. Mas que não havia inconstitucionalidade alguma, muito embora ele esteja discordando do artigo literal da lei, que diz que não pode ter 2 leis, né? Ele está discordando e ele disse que assim, não, o que foi feito aqui em Santa Catarina foi uma regra de transição. E aí foi esse o motivo de eu embargar. Por quê? Porque a lei de Santa Catarina é uma lei específica que deve estar dentro da moldura da lei federal. Em 2021, houve uma mudança na Constituição Federal em que se mudou o artigo da Constituição dizendo o seguinte, olha só, a competência para legislar sobre normas gerais dos militares passou a ser da União. Perfeito. Então, imagine um quadro. A União agora faz a moldura, ele faz os limites desse quadro e os estados podem pintar esse quadro dentro dos limites dessa moldura. Perfeito. E aí o que acontece? A decisão do tribunal, ele reconheceu um direito do Estado de pintar essa moldura para fora do quadro, porque ele disse que o Estado poderia estabelecer a regra dos inativos, o grau superior, dentro de uma regra de transição. Mas o que diz a moldura? A moldura diz que a regra de transição é aplicada aos ativos. Os ativos que completaram os requisitos até dezembro de 2019 na época, e depois houve um decreto prorrogando até 2020, os ativos que completaram esse direito, ou seja, ele criou uma regra de transição para o futuro, porque a lei é de 2019, e ela criou uma regra de transição. Quem completar o direito até dezembro de data tal, vai ter o direito a se aposentar e levar ao grau superior. E aí o outro dispositivo da lei federal é o seguinte, quem já completou esse direito tem assegurado o direito adquirido. Então a lei não trouxe regime de transição para quem já estava na reserva na época, para quem já era inativo. A lei claramente ela diz o seguinte, para quem já está inativo, eu vou assegurar o direito adquirido. Para quem é ativo, eu vou fazer uma regra de transição. Estabelecer um prazo. Então, a lei federal não permitiu que o Estado pintasse esse quadro fora da moldura. Ele diz regra de transição só para ativo. Então, o desembargador não pode, além da questão da constitucionalidade, porque a Constituição qualquer um pode abrir. Vai lá no finalzinho da Constituição, vai lá, está muito claro que todo o regime jurídico dos militares deve ser através de uma única lei. Não podemos ser 2. É muito claro, a gente tem um regime jurídico em 2 leis. Em outras palavras, não é que nós queremos o melhor dos 2 mundos. Nós temos o direito ao melhor dos 2 mundos. Então. É que, na verdade, doutor Louro, não é que tem o direito. Vocês têm o direito de estar na lei atual. Perfeito. E todo mundo na lei atual. E para o bem e para o mal, doutor. Por quê? Porque com relação ao ativo, a lei federal disse que até dezembro de 2020, né, ele teria aquele direito. Depois disso não tem mais, porque veio uma lei nova que retirou esse direito. Então, quem se aposentar em 2023 não vai ter. É impossível a prática pleitear isso. Por quê? Porque a lei federal tirou esse direito deles. Não é o governo do Estado, doutor Louro, é preciso que se entenda. Não foi o governador do Estado, através da lei específica, que tirou o direito daquele que está na ativa hoje de levar o grau acima. Esse direito foi tirado lá
na norma federal, dentro da regra geral, dentro da competência da União. Perfeito. Só que a norma geral, ela não tirou o direito de quem já era inativo. Esse direito, aí sim, ele foi tirado aqui em Santa Catarina. Eles inovaram, o legislador inovou, o governador do estado da época inovou, dizendo o seguinte, não, olha só, vamos fazer uma burla aqui nesse direito. Vamos dizer o seguinte, quem fica no direito adquirido é quem fica na 614. E aí, o que eu trouxe, inclusive no recurso? Que a maior prova da fraude é que a lei que veio posteriormente, que é a 776, que fez uma revisão da tabela da 765, ela trouxe um coeficiente da tabela da 765, ela reajustou a remuneração, mas ela não reajusta a 614. Ou seja, para você ter o direito adquirido, você tem que abrir mão de um outro direito, que é o direito ao reajuste. Escolhe ou um ou outro, e isso não pode. Para ter um direito, tu não pode ter que abrir mão de outro. Hoje, o militar que optou pela 614 ficou sem reajuste, ele ficou numa tabela congelada. Ou seja, se naquela época todos os militares tivessem ido para 614, eles estariam numa tabela sem reajuste. Foi retirado o direito ao reajuste. Então, isso a gente vai conversar um pouco mais para frente, foi feito mais uma outra lesão. E, doutora Grace, você falou muito ali, principalmente durante os julgamentos no TJ, né? Sobre a negativa de segurança de mais de 120 processos individuais. Então, na realidade, a tese não é a tese que atualmente é a prática defende. Não. O argumento é um argumento diferente. É completamente diferente. O que foi defendido naqueles processos? Naqueles processos foi defendido tão somente a tese do direito adquirido. Dizendo o seguinte, eu tenho o direito adquirido e eu quero a tabela da 765. E aí o tribunal diz o seguinte, não, você não pode ter duas leis. Ou você está no direito adquirido da 614, ou você está na tabela da 765. As duas coisas você não pode estar. A tese da prática é o seguinte, eu quero todo mundo dentro da 765. A prática é todo mundo dentro da 765. Com a tabela da 765, mas a 765, obrigatoriamente, que é do Dr. Louro, a gente não pode ter dentro da lei um dispositivo desrespeitando o direito adquirido. E muito menos ela pode prever. Ela não precisa prever, não precisa ter um artigo dentro da 765 dizendo fica assegurado o direito adquirido. Porque o direito adquirido ele já é assegurado pela Constituição. Então, qualquer lei nova, ela vai regulamentar o direito daqueles que ainda não atingiram o direito, daqueles que são ativos. Os inativos, ela não precisava dizer nada. Ela bastava não dizer o contrário. Porque o que a 765 fez foi dizer o contrário. Aos inativos, só vai ser assegurado direito se eles não quiserem ficar nessa lei, se eles quiserem ficar na 614. E aí é uma burla o direito adquirido, mas nós não fomos por esse caminho, a prática não foi por esse caminho. Qual foi o caminho da prática? O caminho da prática foi, não pode duas leis. Tudo tem que ser resolvido numa lei só, para o bem e para o mal. Doutora Grace, e aquele associado que quiser fazer essa ação individualmente? Doutor Louro, qual é a dificuldade do associado que quiser fazer ação individualmente? Primeira coisa, o valor da causa, porque ele vai ter que pagar custos de mandado de segurança, mas se ele estiver disposto a pagar, ele pode pagar, mas o grande problema doutor, que essa matéria é uma matéria que está pacificada dentro do Tribunal de Justiça, né? E ele não consegue subir com o recurso para Brasília. Esse é um assunto que a prática conseguiu, doutor, viabilizar o recurso para Brasília. Perfeito. É um negócio que é muito difícil conseguir. Subir com recurso para Brasília não é algo fácil. Discutir o assunto de lei local em Brasília não é algo fácil. Porque é o seguinte, qual é o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal? Que assunto relacionado à lei local não sobe para Brasília. Então, vamos supor que ele entre com ação individual. Ele vai perder e ele vai entrar com recurso para subir para Brasília, vai morrer. Por que eu digo para o senhor, essas 100 e poucas ações que estão lá, nenhuma delas subiu para Brasília. Não foi porque os advogados não recorreram, não foi, simplesmente porque eles esbarram na questão do entendimento de matéria simulada do STJ, que matéria de lei local não é analisada pelo STJ. Então, assim, o que é lei local? Lei local é a lei estadual. Perfeito. O STJ não vai se debruçar na lei local. O que acontece? O assunto da prática, ele traz uma violação à lei federal, que é a regra de transição. Digamos o seguinte, doutor, a prática trouxe um assunto que diz o seguinte, ofendeu a Constituição do Estado. O desembargador olhou aquilo ali, ele tinha duas opções. Ou ele
dava a inconstitucionalidade do dispositivo da lei e cassava a 614 e botava todo mundo dentro da 765 e concedia a segurança à prática, ou ele inventava uma moda. E no inventar a moda, ele disse que essa segunda lei nada mais ela não é um regime jurídico. Ela não é um outro regime jurídico. Ela é apenas uma lei de transição. Quando ele disse isso, ele causou uma ofensa à lei federal. Que a lei federal diz que regra de transição é só para os ativos. Então, assim, houve uma estratégia da APRASC trabalhada desde a petição inicial para que esse processo corresse de forma que o assunto não fosse resolvido definitivamente aqui em Santa Catarina, caso a APRASC perdesse a ação. Se a APRASC ganhasse, o Estado poderia tentar subir, ok. Mas, desde o começo, o que a APRASC pensou? A jurisprudência aqui em Santa Catarina está pacificada. Eu vou perder aqui. Então, eu vou trabalhar de forma que eu possa levar esse assunto para o Tribunal de Justiça. E no STJ, desculpe. No STJ, o STJ vai ter que se debruçar sobre essas duas questões. É inconstitucional o regime? Primeiro, ele vai poder olhar aquilo ali. Segundo, essa lei é de transição? Opa, é de transição, mas não pode lei de transição para inativo. Então, a prática consegue subir. Dificilmente alguém vai conseguir subir com essa matéria individualmente. Doutora Grace, eu sei que esse assunto é um assunto assim que a gente ainda vai falar muito sobre ele, porque novas perguntas vão surgir sobre esse tema, com certeza, né? Mas, para encerrar, eu vou deixar a última pergunta para a senhora. E aquele que não é sócio da PRASC, ou que se desfiliou da PRASC e tem esse direito? O que a senhora diria? Doutor Louro, quem se desfiliou, a PRASC é diferente de sindicato. Sindicato representa a categoria. Então, independente de ser filiado ou não, o sindicato está representando aquele trabalhador. A PRASC é uma associação, ela só representa os associados. Aquele que se desfiliou está fora da ação. Se no futuro a PRASC ganhar essa ação, e há grandes chances da PRASC ganhar a ação, porque tudo depende, doutor Louro, daquilo que foi julgado. O que foi julgado foi isso. O desembargador disse que não são dois regimes jurídicos, que é apenas uma lei de transição. Opa, a lei federal diz que não pode lei de transição para inativo. Então, vai cassar essa decisão. Mas aquele que se desfiliou, hoje, ele está fora dessa ação. Porque ele não está mais representado pela PRASC. Ele não é mais associado da entidade. E aí, o que a PRASC vai fazer? A PRASC vai fazer uma nova ação coletiva para representar novamente este associado que se desfiliou, mas ele precisa se filiar novamente, e aquele que nunca foi, acredito que você vai me perguntar isso, doutora Grace, aquele que nunca foi associado à PRASC, ou que ao tempo dessa ação não era associado à PRASC, vai ter a chance de se filiar novamente. A PRASC vai ter que ajuizar uma nova ação para esses novos associados, porque a PRASC só representa aqueles que estão associados àquele tempo. Se não está associado, não vai estar representado na ação. E assim, doutora Grace, ajuizou uma nova ação. Essa que já está subindo para Brasília, mas já estava há um longo tempo viajando no meio judiciário, né? No meio do judiciário. Só para assim, fazer o papel do advogado do diabo, né? O que entrou na nova ação, ele vai ter que esperar o mesmo tempo que mais ou menos levou esse que está na ação antiga? Doutor Louro, eu acredito que os julgamentos de uma segunda ação devem ser mais rápido porque a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça. O que aconteceu com esta ação? Essa ação, quando o desembargador recebeu esse mandado de segurança da PRASC, ele indeferiu a petição inicial. Diz que não era caso de mandado de segurança. A PRASC fez um recurso chamado agravo interno e, até para a felicidade do advogado que assinou a petição inicial, que fez essa petição inicial, o doutor Hélio do Vale, que é um expoente, né, um desembargador que conhece muito da matéria de direito público, pediu a palavra e disse o seguinte: eu discordo da posição do desembargador. Eu entendo que este mandado de segurança da PRASC é um manual de como deve ser feito o mandado de segurança, que é exatamente este o caso de mandado de segurança. Então, foi acolhida a petição inicial. O que acontece? Numa segunda hipótese de entrar de novo com o mandado de segurança, já não vai se ultrapassar essa barreira de indeferir, porque eles já entendem que é o caso de mandado de segurança. Tanto que o desembargador consignou no voto dele, que serviria como um manual de como se fazer um mandado de segurança. Então, a gente já mata essa etapa, por quê? Porque levou um ano de processo só para definir se era caso de mandado de segurança ou não. Perfeito. O julgamento em si, doutor Louro, ele foi rápido. O problema foi que ele emperrou, e aí leva a gente a ter esperança, né?
Então, em outras palavras, na sua avaliação, a senhora é uma pessoa bastante experiente nesse tipo de ação, né? A senhora entende, então, que a tramitação dela vai ser bem mais rápida do que muito mais rápida. Mas o que é importante é que as pessoas tenham consciência que a Prasc, ela está lutando por esse direito. A tese, talvez até o associado ele tenha uma dificuldade de entender o que eu falei aqui, porque a tese ela é simples, mas o desembargador inventou de complicar. Por quê? Basta ler a Constituição. Não há dúvidas, doutor Louro, que são dois regimes jurídicos. Se eu tenho duas tabelas de remuneração, eu olho a 614, existe uma tabela de remuneração a 614. Eu olho a 765, existe uma tabela de remuneração na 765. Eu olho a 765, existem regras de aposentadoria ali. Eu olho a 614, existem regras ali. Eu estou tratando de dois regimes jurídicos, não há dúvida. Mas o desembargador, para não reconhecer o direito, ele disse que a segunda lei, imagina, a 614 não pode nunca ser chamada uma regra de transição porque ela era um regime jurídico até então vigente. Perfeito. Até então vigente, doutor Louro, era a 614, até que veio a 765. Como é que eu posso chamar a 614 de regime de transição se ela foi o principal regime jurídico do ano de agosto de 2014, aliás, ela foi aprovada em 2013, mas ela passou dezembro de 2013 ela foi aprovada, mas ela passou a vigorar mesmo em agosto de 2014. De agosto de 2014 até a assunção da 765, que foi em 2021, ela foi o principal e único regime jurídico. Foi ela que trouxe a IRESA, foi ela que trouxe o novo regime remuneratório de subsídio, quer dizer, ela é a lei que modificou o regime remuneratório anterior e ela trouxe uma nova regra que foi o subsídio. Ela modificou todo o regime, como é que ela pode ser chamada de lei de transição? Perfeito. Mas o desembargador teve, né, a coragem, eu digo para o senhor, no exercício da minha profissão eu sou livre para criticar uma decisão judicial, ele teve a coragem de dizer que a lei 614 era apenas uma regra de transição. Mas tudo bem, eu não vou discutir isso com o desembargador. Eu vou discutir isso, só quero que ele me diga o seguinte, se o senhor entende que é uma regra de transição, também não pode. Também é ilegal. Por que é ilegal? É que assim, doutor Louro, não há saída. Se reconhecer que são dois regimes jurídicos, vai ter que reconhecer inconstitucionalidade. Se reconhecer que a 614 é uma regra de transição, vai ter que reconhecer que também é ilegal, porque feriu a lei federal. Não tem para onde correr. Perfeito. Não tem para onde correr. A lei federal diz que regra de transição é só para ativo. Então, não pode a 614 trazer regra de transição para quem já está na reserva. Perfeito. Então, se ele me diz que ela é um regime jurídico, que ela é uma lei nova de regime jurídico que vigorou de 2014 até 2021, trouxe um novo regime de remuneração, ele esbarra na Constituição Estadual que diz que não podem duas leis. Se ele me diz que ela é apenas uma lei de transição, ele esbarra na lei federal que diz que regra de transição era só para ativo. E que, com relação aos inativos, está lá, qualquer um que abrir a lei federal vai ler isso. A lei federal, ela disse claramente, pode ser criada a regra de transição para os ativos, e no outro parágrafo, aos inativos é assegurado o direito adquirido. A lei disse isso, então, tem que ser assegurado. Perfeito. Não pode inventar regra de transição para quem já está na reserva. Perfeito. Doutora Gleice, obrigado pela participação no nosso programa hoje no Informe Jurídico. A senhora colocou assim de uma maneira bem didática, bem fácil de ser compreendida. Eu acredito que quem está em casa, quem tá nos assistindo, com certeza pôde entender a dinâmica do andamento da ação do grau acima e da diferenciação da ação do grau acima da APRASC para aquelas ações individuais que tramitaram e que são muito faladas no Tribunal de Justiça. Bom, gente, por hoje a gente fica por aqui e até a próxima quarta-feira com um novo Informe Jurídico. Até lá, um abraço a todos. Um abraço.